Invernos mais amenos estão empurrando a linha de congelamento para o norte, e cientistas alertam sobre um parasita que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Um parasita que desencadeou surtos mortais antes. Seu nome significa literalmente devoradora de homens. Essa mosca não espera por tecido morto como as larvas comuns. Ela ataca diretamente o tecido morto. Feridas abertas em animais de criação, animais de estimação e animais selvagens, pondo ovos que eclodem em poucas horas. O que começa como um pequeno corte pode rapidamente se transformar em uma infestação grave e, se não for tratada, pode causar morte em poucos dias. É por isso que surtos anteriores forçaram respostas de emergência em regiões inteiras. Com essas pragas agora capazes de sobreviver em locais onde antes não conseguiam, isso as impede de se proliferarem, antes que cheguem aos seus animais ou à sua área. A questão é mais importante do que nunca, e, surpreendentemente, uma simples substância doméstica pode interromper o estágio inicial dessas infestações. Sal. Vamos analisar o que realmente está acontecendo. E como funciona. Por que os especialistas estão acompanhando isso novamente? Durante décadas, os Estados Unidos acreditaram que esse parasita havia sido eliminado. Programas nacionais inteiros foram criados para exterminá-lo. E, por muito tempo, funcionaram. Os criadores de gado deixaram de se preocupar com ele. Os veterinários raramente o viam, e a maioria das pessoas se esqueceu de que ele sequer existiu. Mas a razão pela qual os cientistas estão prestando atenção novamente é simples: movimento. Os casos têm se espalhado para o norte, por partes da América Central e do Sul do México. E quando os parasitas se deslocam, as autoridades agrícolas começam a monitorar a situação atentamente. Não porque se espere pânico, mas porque a história mostrou como as infestações podem se agravar rapidamente quando passam despercebidas. Esse parasita possui um comportamento muito específico que o torna perigoso. A mosca adulta tem uma aparência tão comum que a maioria das pessoas jamais suspeitaria de sua origem. Mas, diferentemente das moscas comuns que pousam e seguem viagem, esta busca feridas abertas em animais de sangue quente. O gado é o alvo mais comum, especialmente bovinos, caprinos, ovinos e cervos. Mas animais de estimação e animais selvagens também podem ser afetados. Assim que a mosca encontra uma ferida, deposita um conjunto de ovos ao longo da borda. Esses ovos eclodem rapidamente, às vezes em menos de um dia. E é aí que o verdadeiro problema começa. As larvas não permanecem na superfície como as larvas comuns. Elas penetram na ferida, alimentando-se enquanto crescem. À medida que as larvas se aprofundam, a ferida se expande e torna-se mais dolorosa para o animal. O que começou como um pequeno ferimento pode de repente transformar-se em um foco de infecção muito maior. Os agricultores que já viram infestações antes costumam descrever o mesmo padrão. Inicialmente, o animal parece apenas desconfortável. Pode lamber ou morder a ferida, sacudir a cabeça ou isolar-se do rebanho. Em seguida, os sintomas tornam-se mais graves. O animal pode parar de comer, ficar fraco e começar a perder peso. A produção de leite em animais leiteiros pode diminuir consideravelmente. Se a infestação não for tratada, os danos dentro da ferida podem se tornar graves. Por isso, surtos anteriores desencadearam respostas em larga escala por parte das autoridades agrícolas. Quando as infestações se espalham pelas populações de animais, as consequências econômicas e para o bem-estar animal podem ser significativas. Mas aqui está a parte importante que a maioria dos proprietários de casas e de pequenos animais não percebe. O estágio inicial, quando os ovos acabaram de eclodir e as larvas começam a se desenvolver, é o momento em que a intervenção é mais fácil. Quando a infestação se aprofunda na ferida, o tratamento torna-se mais complexo e o acompanhamento veterinário torna-se essencial. Mas, na fase inicial, perturbar esse ambiente pode impedir que as larvas se instalem. E é aí que entra algo surpreendentemente simples: sal. Parece algo tão básico que nem chega a ser relevante. Mas entender por que o sal afeta larvas de corpo mole explica por que ele tem sido usado historicamente no controle de parasitas de feridas. Antes de analisarmos exatamente como isso funciona, há algo importante a entender primeiro. E isso explica por que muitas pessoas jamais reconheceriam o inseto responsável. A mosca que a maioria das pessoas ignoraria sem dar a mínima atenção. Um dos motivos pelos quais esse parasita causou problemas no passado é simples. A maioria das pessoas não o reconhece quando o vê. A mosca varejeira adulta não parece saída de um pesadelo. Ela não zumbindo mais alto e não se comportando de maneira muito diferente de outras moscas que vemos em celeiros, fazendas ou áreas de lixo. Na verdade, se você visse uma pousar por perto, provavelmente a confundiria com outra mosca varejeira comum e a ignoraria. Mas existem alguns pequenos detalhes que os especialistas usam para identificá-lo.
O corpo geralmente apresenta um brilho metálico azul ou verde, o que pode destacá-lo ligeiramente sob a luz do sol. Os olhos costumam ser de um laranja vivo ou avermelhados, e na parte dorsal da mosca há 3 listras mais escuras que percorrem o tórax. Nenhuma dessas características grita perigo para a pessoa comum. É isso que faz com que o inseto passe despercebido com facilidade. No entanto, o verdadeiro perigo não é a mosca em si. O perigo começa depois que ela vai embora. Quando uma fêmea da mosca varejeira encontra uma ferida aberta, ela deposita um aglomerado de ovos ao longo da borda dessa ferida. Os ovos são pequenos e pálidos, quase branco-creme, e geralmente estão dispostos bem próximos uns dos outros em camadas. Raro dentro de 12 a 24 horas, esses ovos eclodem. As larvas que emergem parecem pequenas larvas cilíndricas, mas, ao contrário das larvas típicas que permanecem perto da superfície do material em decomposição, essas larvas começam a cavar para baixo, em direção ao tecido vivo. Eles se ancoram usando pequenas faixas de espinhos ao redor do corpo, o que os ajuda a penetrar mais profundamente na ferida enquanto se alimentam. À medida que crescem, a ferida começa a mudar. O que pode ter começado como uma pequena lesão pode gradualmente aumentar, aprofundar-se e inflamar-se. A área pode desenvolver um odor fétido e pode haver secreção sanguinolenta da ferida. Os animais frequentemente demonstram desconforto visível e podem começar a se comportar de maneira diferente, recusando comida, isolando-se do rebanho ou deitando-se com mais frequência do que o habitual. Às vezes, a ferida superficial parece pequena, mas por baixo dela podem existir focos de larvas se alimentando sob a pele. É por isso que as infestações podem parecer insignificantes à primeira vista, mas acabam sendo muito mais graves. E é nesse momento que reconhecer os sinais de alerta se torna ainda mais importante. Porque quanto mais cedo uma infestação for interrompida, mais fácil será impedir que as larvas continuem seu desenvolvimento. Mas para entender por que uma substância doméstica simples como o sal pode interferir nesse processo, precisamos observar o que acontece dentro das próprias larvas. Por que o sal age contra larvas de corpo mole? A princípio, a ideia parece simples demais. Sal? De como algo que está na sua cozinha poderia afetar um parasita que governos gastam milhões de dólares tentando controlar? A resposta se resume à biologia e à umidade. As larvas da mosca varejeira, como a maioria das larvas, têm corpos moles com alto teor de água. Seus tecidos dependem da umidade para funcionar corretamente. Sem ela, suas células começam a colapsar. O sal interage com essa umidade de uma maneira muito específica. Quando o sal entra em contato com organismos de corpo mole, cria um fenômeno chamado pressão osmótica. Em termos simples, o sal começa a extrair água dos tecidos das larvas. Quanto mais umidade ele extrai, mais difícil se torna para as larvas sobreviverem. É por isso que o sal tem sido historicamente usado em certas situações de controle de parasitas, especialmente quando se trata de insetos que dependem de ambientes úmidos para crescer. Na fase inicial de uma infestação, quando as larvas ainda são pequenas e estão próximas da superfície da ferida, a alteração desse ambiente pode interromper seu desenvolvimento. Mas é importante entender algo claramente. O sal não substitui o tratamento veterinário em infestações graves. Quando as larvas penetram profundamente nos tecidos, é necessário tratamento médico adequado para removê-las completamente e proteger o animal. O sal pode interferir no estágio inicial, no momento em que as larvas estão começando a se estabelecer. E essa pequena janela de tempo é importante, porque uma vez que as larvas crescem e penetram mais profundamente na ferida, de removê-las torna-se muito mais difícil. É por isso que os criadores de gado e os veterinários enfatizam algo que pode parecer óbvio, mas que muitas vezes é negligenciado: a detecção precoce. Quanto mais cedo uma ferida for detectada e inspecionada, mais fácil será conter o problema antes que ele se alastre. Mas existe outra etapa que a maioria das pessoas desconhece, e é algo em que as autoridades realmente confiam ao monitorar possíveis surtos. Se você encontrar uma larva em uma ferida, nunca a jogue fora. Há um motivo específico para isso. A etapa que a maioria das pessoas desconhece: preservar a larva. Se uma larva for encontrada em uma ferida, a primeira reação da maioria das pessoas é simples: removê-la e jogá-la fora. Mas essa é justamente a última coisa que as autoridades querem que você faça. E em áreas onde a mosca da Bernie é monitorada, veterinários e agências agrícolas dependem de amostras físicas para confirmar a espécie em questão. Muitas larvas são semelhantes à primeira vista, e a identificação da espécie exata geralmente exige um exame minucioso da larva. Por isso, as orientações oficiais são surpreendentemente específicas. Se uma larva for removida de uma ferida, ela deve ser preservada em álcool e entregue a um veterinário
ou autoridade sanitária animal para a identificação. O álcool impede a decomposição do tecido e mantém a amostra intacta por tempo suficiente para que especialistas a examinem. Este pequeno passo ajuda os cientistas a responder a uma pergunta importante. Será que se trata de uma infestação normal de moscas? Ou de algo mais sério? Porque se a larva for de uma mosca da Berne, essa única amostra pode desencadear uma resposta de monitoramento mais ampla. Os veterinários podem investigar a área, inspecionar os animais próximos e garantir que a infestação não tenha se espalhado. É assim que os surtos costumam ser detectados precocemente. O processo pode parecer simples, né? Um frasco, um pouco de álcool e uma amostra preservada. Mas desempenha um papel fundamental na proteção das populações de animais de criação e na prevenção de infestações maiores. É claro que, antes de tudo isso acontecer, o passo mais importante é tratar a ferida em si. Limpar e tratar a ferida rapidamente pode impedir que as larvas continuem a se desenvolver. E isso nos leva à questão prática que a maioria dos proprietários de casas e criadores de animais querem ver respondida. Se você suspeitar que uma ferida possa atrair moscas como essa, o que exatamente você deve fazer primeiro? A primeira reação ao notar um ferimento suspeito. No momento em que você notar um ferimento em um animal, a rapidez é crucial. As moscas são naturalmente atraídas por umidade, sangue e tecido exposto. Mesmo um pequeno arranhão que pareça inofensivo para você pode atraí-las surpreendentemente rápido, especialmente durante os meses quentes, quando a atividade dos insetos está no auge. Por isso, a primeira coisa a fazer é diminuir o ritmo e inspecionar a ferida com cuidado. Examine a área com atenção. Verifique se a ferida parece limpa e seca ou se está úmida, inchada ou irritada. Preste atenção aos pequenos detalhes. Às vezes, o primeiro sinal de problema não são larvas visíveis, mas pequenas larvas brancas começando a se mover dentro da ferida. Em outros casos, a ferida pode parecer maior do que deveria ou pode dar a impressão de que não está cicatrizando como um corte normal. Os próprios animais costumam apresentar sinais de alerta antes mesmo que as pessoas percebam o problema. Um animal com irritação ou infestação pode começar a lamber, morder ou esfregar repetidamente a mesma área. Alguns podem ficar inquietos enquanto outros se isolam do grupo, param de se alimentar adequadamente ou parecem fracos. Essas mudanças de comportamento costumam ser o primeiro indício de que algo incomum está acontecendo. Após a confirmação da presença de uma ferida, o próximo passo importante é limpar a área adequadamente. Comece lavando delicadamente a ferida com água limpa ou uma solução antisséptica aprovada por veterinários. O objetivo não é esfregar com força, mas sim remover a sujeira, o sangue seco e os detritos que possam esconder larvas em desenvolvimento. A limpeza da ferida permite uma melhor visualização e também remove parte do odor que atrai as moscas. Ao limpar a área, verifique novamente se há larvas visíveis perto da superfície. Se estiverem presentes e forem fáceis de alcançar, devem ser removidas com cuidado. A remoção precoce impede que cresçam e penetrem mais profundamente no tecido. É aqui que o sal pode desempenhar um papel limitado, mas útil, em situações iniciais. O sal afeta as larvas de corpo mole porque seus corpos contêm uma grande quantidade de umidade. Quando o sal entra em contato com elas, começa a extrair água de seus tecidos por meio de um processo chamado pressão osmótica. Em termos simples, cria um ambiente no qual as larvas têm dificuldade para sobreviver. Uma pequena quantidade de sal aplicada ao redor da ferida pode, portanto, perturbar as larvas em estágio inicial que ainda estão próximas à superfície. Essa alteração nas condições de umidade pode retardar seu desenvolvimento e dificultar a alimentação. No entanto, é muito importante entender o que o sal pode e não pode fazer. O sal não é um tratamento completo para uma infestação grave. Quando as larvas crescem ou penetram mais profundamente nos tecidos, é necessário atendimento veterinário profissional para removê-las completamente e tratar a ferida adequadamente. Nessa fase, os veterinários podem usar ferramentas especializadas, medicamentos e tratamentos específicos para proteger o animal de infecções e danos adicionais. Considere o sal como uma ferramenta de intervenção precoce, não como uma cura definitiva. Após a limpeza e inspeção da ferida, o animal deve ser transferido para uma área limpa e monitorada, onde as moscas não consigam alcançá-la facilmente novamente. Manter o animal em um ambiente protegido reduz a probabilidade de postura de novos ovos enquanto a ferida cicatriza. Também é importante verificar a ferida regularmente nos próximos dias. O monitoramento precoce
é uma das maneiras mais eficazes de evitar que uma pequena ferida se transforme em um problema muito maior. E se você achou essas informações úteis, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Essas pequenas ações ajudam a apoiar conteúdo que compartilha informações práticas sobre como proteger animais, casas e comunidades de pragas e infestações. Porque é algo que muitas pessoas não percebem. É importante conter uma infestação depois que ela começa, mas a verdadeira proteção vem de impedir que as moscas ataquem a ferida em primeiro lugar. É aí que o próximo passo se torna crucial. Prevenção. A verdadeira maneira de conter surtos. Quando as larvas aparecem dentro de uma ferida, o problema já começou. É por isso que veterinários e especialistas em pecuária se concentram bastante na prevenção, e não apenas no tratamento. O objetivo é impedir que as moscas tenham a oportunidade de pôr ovos. E isso começa com algo muito simples: inspeção de rotina. Os animais devem ser verificados regularmente quanto a cortes, arranhões, picadas de carrapatos, marcas de ferro ou qualquer ferimento que exponha a pele. Mesmo algo tão pequeno quanto um arranhão de espinho ou um pequeno ferimento em cercas pode se tornar um alvo se houver moscas no ambiente. Durante os meses mais quentes, as moscas conseguem localizar essas feridas rapidamente, pois são atraídas pelo cheiro de umidade e tecido. O que pode parecer um ferimento inofensivo pela manhã pode se tornar um problema sério em pouco tempo se passar despercebido. Por isso, criadores de gado experientes costumam desenvolver o hábito de fazer inspeções visuais rápidas diariamente, especialmente em áreas comuns de lesão, como pernas, barriga, orelhas, região da cauda e ao redor dos cascos. Se uma ferida for detectada precocemente, a limpeza e proteção imediatas fazem toda a diferença. Lavar a ferida com água limpa ou antisséptico ajuda a remover contaminantes e torna a área menos atrativa para moscas. Em alguns casos, cobrir ou proteger a ferida com produtos veterinários apropriados pode reduzir a exposição durante o processo de cicatrização. A outra importante medida de prevenção é a conscientização ambiental. As moscas proliferam em áreas com lixo, matéria orgânica em decomposição ou umidade acumulada. Manter estábulos, abrigos para animais e áreas de alimentação limpos reduz o número de moscas no ambiente e diminui as chances de elas encontrarem uma ferida. Isso inclui remover o esterco regularmente, melhorar a drenagem onde a água se acumula e manter as áreas de alimentação limpas para que não atraiam mais insetos. A importância dessas medidas reside no fato de que, historicamente, os surtos de moscas varejeiras se espalham por meio de oportunidades. Quando as moscas encontram múltiplas feridas não tratadas em animais na mesma área, elas podem se reproduzir rapidamente e a infestação pode se alastrar. É exatamente por isso que surtos anteriores desencadearam programas de monitoramento em larga escala em regiões inteiras. As autoridades utilizaram uma combinação de inspeção, tratamento e controle ambiental para interromper o ciclo antes que ele se espalhasse ainda mais. Para proprietários individuais de animais, o princípio permanece o mesmo. A detecção precoce, ambientes limpos e cuidados rápidos com as feridas reduzem drasticamente o risco de infestações. Mas existe outro sinal de alerta que muitas pessoas ignoram. Um que pode revelar um problema antes mesmo de você ver a ferida. Os primeiros sinais de alerta que a maioria das pessoas ignora. Muito antes de você sequer ver larvas em uma ferida, os animais frequentemente começam a apresentar sinais sutis de alerta de que algo está errado. Reconhecer esses sinais precocemente pode significar a diferença entre detectar um problema rapidamente e descobri-lo depois que ele já estiver avançado. Uma das primeiras coisas que os criadores de gado notam é um comportamento incomum. Um animal que normalmente permanece com o rebanho pode, de repente, se separar e ficar sozinho. Outros podem ficar inquietos, virando constantemente a cabeça em direção a uma área específica do corpo. Você pode observar lambidas, mordidas ou fricções repetidas em um ponto específico. Esse comportamento geralmente é uma tentativa do animal de lidar com irritação ou dor proveniente de uma ferida que pode não ser imediatamente visível. Outro sinal é a diminuição do apetite. Animais que estão desconfortáveis ou com infecções geralmente começam a comer menos. Com o tempo, podem ficar mais fracos, mas de perder peso ou parecer excepcionalmente cansados. Em casos mais avançados, os animais podem se mover mais lentamente ou passar períodos mais longos deitados. Existem também indícios físicos que podem sinalizar uma infestação em desenvolvimento. Você pode notar uma ferida que parece maior do que deveria, ou que produz um odor forte. Em alguns casos, o tecido ao redor pode parecer inchado ou irritado. Conforme as larvas se desenvolvem, a ferida também pode parecer úmida, ou apresentar atividade incomum,
motivo pelo qual uma inspeção minuciosa se torna tão importante. Às vezes, o primeiro indício não é a ferida em si, mas as moscas. Se várias moscas parecem se reunir repetidamente em torno de uma área específica de um animal, isso pode indicar que elas são atraídas por uma ferida que precisa de atenção. As moscas costumam circular ou pousar repetidamente no mesmo local quando detectam condições adequadas para a postura de ovos. Por isso, a observação regular é uma das ferramentas mais poderosas que os criadores de gado têm à sua disposição. Quando os animais são observados diariamente, pequenas mudanças de comportamento ou de saúde tornam-se mais fáceis de perceber. Quanto mais cedo uma ferida ou irritação for descoberta, mais fácil será limpar a área, proteger o animal e prevenir problemas futuros. E quando esses sinais de alerta são detectados precocemente, as chances de impedir uma infestação antes que ela se espalhe aumentam consideravelmente. Mas mesmo com boa prevenção e observação cuidadosa, uma questão permanece. Assim, o que acontece se uma infestação maior for descoberta? E como as autoridades impedem que ela se espalhe por regiões inteiras? Como surtos inteiros são de fato contidos? Quando uma infestação por moscas varejeiras é confirmada, a resposta não se limita ao âmbito local por muito tempo. Esses parasitas são levados a sério porque, uma vez que começam a se espalhar pelo gado ou pela vida selvagem, os danos podem aumentar rapidamente. É por isso que as autoridades os monitoram de perto e agem com rapidez assim que uma detecção é confirmada. Uma das ferramentas mais importantes utilizadas para conter surtos é a chamada técnica do inseto estéril. Parece complicado, mas a ideia é surpreendentemente simples. As moscas varejeiras machos são criadas em instalações controladas e esterilizadas antes de serem liberadas no ambiente. Quando esses machos estéreis acasalam com fêmeas selvagens, não são produzidos ovos viáveis. Como as fêmeas da mosca varejeira acasalam apenas uma vez na vida, isso causa o colapso gradual da população ao longo do tempo. Esse método já foi usado com sucesso anteriormente. Aliás, foi um dos principais motivos pelos quais os Estados Unidos conseguiram eliminar grandes surtos de moscas varejeiras décadas atrás. Hoje, programas em partes da América Central ainda utilizam esse sistema de barreira biológica para impedir que as moscas se espalhem novamente para o norte. As organizações responsáveis pelo monitoramento de surtos dependem muito de amostras coletadas de animais. É por isso que preservar as larvas e enviá-las a veterinários é tão importante. Então, lota e cada identificação confirmada ajuda as autoridades a entender onde as moscas estão aparecendo e se são necessárias medidas adicionais. O monitoramento de surtos também depende da conscientização da comunidade. Agricultores, pecuaristas, donos de animais de estimação e autoridades ambientais desempenham um papel importante na identificação precoce de ferimentos ou infestações incomuns. Quanto mais rápido um caso suspeito for relatado, mais rapidamente os especialistas poderão investigar e impedir a propagação. Essa combinação de detecção precoce, monitoramento e controle biológico é o que impediu que surtos de moscas varejeiras se tornassem generalizados novamente. Mas, embora os programas de grande escala funcionem nos bastidores, a primeira linha de defesa ainda começa muito mais perto de casa. Tudo começa com a conscientização, a inspeção precoce e medidas simples que impedem as infestações antes que elas se agravem. E é por isso que entender os sinais de alerta, os riscos e as intervenções precoces, incluindo ferramentas simples como o sal nos estágios iniciais, pode fazer uma diferença real. Se você achou este guia útil, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder futuros guias sobre como proteger sua casa, seus animais e o meio ambiente de pragas que a maioria das pessoas nem percebe que estão retornando.